Volta a falar sobre a PEC aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que propõe limitar decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, dentre outras questões. Dentre essas outras questões, o projeto também prevê a definição de prazos para pedido de vista feitos pelos ministros. Para a gente falar mais sobre esse assunto, entender mais sobre o que propõe essa PEC, a gente recebe ao vivo aqui no Jornal da Manhã o senador que é o autor dessa PEC, Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Senador, agradeço demais a presença, embora online aqui no na Jovem Pan, aqui no Jornal da Manhã. Bom dia para o senhor. Muito bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. É um prazer estar aqui na Jovem Pan novamente. Estou às ordens. Muito obrigada, senador. A gente destacou agora há pouco, né, o quanto foi uma aprovação rápida, bem rápida, menos de 1 minuto, se não me engano, 45 segundos, na CCJ, que é comandada pelo senador Davi Alcolumbre. A expectativa é que essa tramitação também seja acelerada, que essa aprovação também seja acelerada no plenário? Olha, essa versão de que a votação demorou 42 segundos, ela é uma versão que não mostra toda a realidade. Essa PEC está sendo discutida há 4 anos. Os últimos 2 meses foi de discussão intensa na CCJ, várias sessões. Houveram pedidos de vista, houve muita discussão. É claro que quando já há um consenso, se faz uma votação simbólica. O fato de ter sido simbólica é que fez com que fosse rápida, mas foi por unanimidade. Agora, o presidente só coloca uma matéria para votação simbólica quando ele percebe que já há consenso entre todos os membros da CCJ. E consenso demora muito para construir. E estão dando essa notícia insistentemente como se tivesse sido uma aprovação impensada. Não, é exatamente o oposto. Porque foi muito pensada, é que a votação foi rápida. Senador, mas isso significa então que há esse consenso também no plenário ou só no âmbito da CCJ? Não, por enquanto nós temos o consenso no âmbito da CCJ. CCJ é CCJ, são 20 e poucos senadores. Isso significa muito, quer dizer muito, mas o plenário são 81 senadores. E eu não espero que haja no plenário unanimidade. Pode até acontecer, mas seria raro se isso acontecesse. O senador, bom dia. Por que há tantas ideias, projetos, PECs sobre funcionamento do Supremo Tribunal Federal agora? Por que isso emergiu exatamente agora? Rafael, deixa-me te explicar. Esta minha PEC, a primeira vez que eu a apresentei foi em 2019. Portanto, ela não é uma coisa que se inspira nos problemas atuais ou mesmo dos últimos 2 anos pelos quais passa a nação. Ela é lá de trás. Qual a motivação para a minha autoria dessa PEC? Veja, é muito simples de eu explicar isso, na parte essencial, não é? Depois podemos entrar em detalhes. Mas, na essência, o que é que visa essa PEC? Ela visa um reequilíbrio do sistema nosso de freios e contrapesos, que é o que define a democracia. Nós temos 3 poderes, um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário. Esses 3 poderes devem ser harmônicos e devem funcionar de forma que um não invada o campo do outro. Pois bem, o que acontece hoje? Hoje, se você fizer a aprovação de uma lei por 513 deputados, por unanimidade, 513 votaram a favor de uma lei. Os 81 senadores votaram igualmente a favor dessa lei, digamos que por unanimidade. Sabe o que acontece, Rafael? Um único ministro do Supremo Tribunal Federal, um único dos 11, pode dizer simplesmente o seguinte: não, essa lei não vale, e a lei não vale. Se o presidente da República, que é eleito com milhões e milhões de votos, faz um decreto ou nomeia um diretor de uma autarquia ou coisa que o valha, um único ministro do Supremo pode dizer assim: essa nomeação está suspensa. E ele suspende liminarmente uma lei, suspende liminarmente um ato do Executivo e joga para as calendas. Ficam anos e o colegiado não decide. O colegiado não decide. E uma coisa que o colegiado não decide acaba sendo uma decisão final, que era para ser liminar.
Eu vou te dar só um exemplo. Vocês dois devem se lembrar muito bem das leis das estatais que proibia nomeação de políticos para cargos em estatais. Pois bem, olha o exemplo prático do que eu estou falando. O ministro Lewandowski, um mês antes de se aposentar, deu uma liminar monocrática suspendendo os efeitos dessa lei. Qual foi a consequência? O governo Lula entupiu as estatais com políticos, instrumentalizou as estatais. Isso é óbvio que cria insegurança jurídica. Não pode um único homem, um único ministro, mandar mais que 513 deputados, 81 senadores e um presidente da República. O sistema está desequilibrado. O que eu estou propondo na PEC? Qual é a essência? O Supremo pode dar uma decisão que suspenda uma lei? Pode. O Supremo pode suspender um ato do presidente da República? Pode. Mas só se for pelo colegiado. Tem que ser os 11. Sim. Os 11 ministros se reúnem, discutem, decidem e está muito bem. Nosso total respeito ao Supremo. Então, o que eu viso é uma coisa só: regulamentar essas decisões monocráticas. Sim. Porque nós temos decisões absurdas, nós temos decisões do tempo do Joaquim Barbosa, dada de forma liminar e que até hoje não foi julgada. E eu poderia citar dezenas de exemplos, mas não é o caso agora. Senador, vou abrir para os nossos comentaristas essa conversa. Luiz Felipe Dávila. Senador Eurovisto, muito bom dia e parabéns por essa corajosa medida, porque não existe nenhuma corte constitucional no mundo que tem decisão monocrática para impedir a vontade do legislativo e do executivo. Então, estamos apenas restabelecendo o papel central da Suprema Corte, que é votar como um colegiado e não de forma individual. Parabéns. Mas, senador, eu gostaria de acrescentar duas outras medidas que me parecem fundamentais para restabelecer essa harmonia entre os poderes. A primeira é a banalização das ações diretas de inconstitucionalidade. Qualquer um deputado acha que aquilo está errado e vai para o terceiro turno, quer levar a questão para o Supremo, e isso vem banalizando a política. E a segunda coisa, que me parece uma medida essencial para a segurança jurídica, que o senhor bem mencionou, é acabar com decisões retroativas. Isso é um absurdo, principalmente nas questões tributárias. O Supremo decide que uma lei é ilegal, depois decide que é legal e vai cobrar de forma retroativa. Onde é que já se viu isso? Em qual país civilizado que tem uma medida tão absurda como essa? Então me parece que, além da decisão monocrática, essas duas medidas, limitar as ADIs e rever medidas retroativas, me parecem fundamentais para trazer segurança jurídica ao país. O que o senhor acha? Luiz Felipe, concordo integralmente com você, e quero te dizer que quanto às ADIs, já estão contempladas nessa minha PEC. Já está muito claro também que qualquer ação direta de inconstitucionalidade só poderá ser decidida pelo colegiado. E por que isso, Luiz Felipe? Porque quando um ministro monocraticamente decide uma ADIM, quando ela vai para o colegiado, porque às vezes demora 4 anos e não vai, não é? Quando ela vai, já os outros pares estão contaminados, porque eles raciocinam assim: não, se eu der contra a decisão monocrática dele, amanhã depois eu dou uma decisão monocrática e ele pode votar contra a minha decisão. Então fica um espírito de corpus ali que as coisas se perdem. Então nós também estamos nessa PEC deixando muito claro que as ADIMs e os atos contra o presidente de outros poderes só poderão ser tomadas pelo colegiado. Quanto ao aspecto retroativo da lei, é um absurdo total, né? Eu não sei nem como fazer uma lei para impedir isso, porque já está claro na lei, na interpretação, no mundo jurídico, que a lei não pode ter aspecto retroativo, né? Então, realmente, essa é uma barbaridade que eu te confesso que eu não sei qual é o remédio. Eu acho que é o pessoal começar a obedecer à Constituição. O Mota também tem uma pergunta para o senhor, senador. Mota. Bom dia, senador. Supondo que essa PEC seja aprovada, na sua opinião, que outras medidas o Congresso ainda poderia ou deveria tomar
para restabelecer o equilíbrio entre os poderes? Olha, eu acho que essa PEC é um começo muito importante. É um começo muito importante porque reequilibra a relação entre os três poderes. Eu acho que tem muita coisa que pode ser resolvida com conversa, que não precisa ser a fórceps, pode ser com conversa. E hoje há um bom diálogo do presidente Rodrigo Pacheco com os ministros do Supremo Tribunal Federal. O Congresso tem todo o respeito pelo STF, mas é preciso que cada um fique no seu papel. Uma coisa que precisa ser entendida é que os únicos que podem fazer leis nesse país são os eleitos pelo povo, os deputados e os senadores. Não cabe ao Supremo fazer leis. Eles podem, a missão deles é ser o guardião da Constituição, eventualmente interpretar uma dúvida legal, né? E aplicar a lei. Mas quem faz lei nesse país é o Congresso. Nós podemos gostar da qualidade dos deputados, gostar da qualidade dos senadores ou não gostar, mas fomos nós, o povo, que elegemos esses representantes com a missão clara de fazer as leis. Então, é o único órgão que pode fazer leis, é o Congresso. Nem o presidente da República pode, ele pode fazer uma medida provisória, mas ela cai se o Congresso não aprovar, e nem o Supremo pode. Esses papéis precisam ser bem delimitados. Quando começam a haver invasões da competência do Congresso, que é o caso do porte de drogas, é o caso de aborto, é o caso de marco temporal, isso tudo está criando uma situação muito difícil, porque não é porque o Congresso não decidiu alguma coisa num determinado tempo que o Supremo tem o direito de ir lá e preencher esse vazio. Não. Às vezes, a decisão do Congresso de não decidir naquele momento já é uma decisão política. Então, isso precisa ficar muito claro, esse entendimento tem que haver. E essa discussão de mandatos, né? Porque nós temos dois modelos. Nós temos o modelo europeu, em que os ministros do Supremo têm um mandato de 10 anos, 12 anos, conforme o país, e temos o modelo americano, que o mandato é perpétuo, né? Ele vai até a morte do ministro, até a aposentadoria compulsória. Discutir esses dois modelos é legítimo. O Congresso tem o direito de discutir isso, e estamos discutindo. Se essa discussão vai prosperar ou não, eu não sei, mas nós vamos discutir, sim. Queria te agradecer, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, autor dessa PEC que passou ontem na CCJ. A gente vai, claro, senador, continuar acompanhando essa tramitação. Seja sempre muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Um bom dia para o senhor. Bom dia para vocês, muito obrigado.